A paz do Senhor Jesus, vamos orar para iniciar a nossa leitura. 36 de 100. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Senhor, eu te peço, nos ajuda a iniciar esta leitura, a concluir essa leitura. 36 de 100, meu Pai. Não deixe que nada venha roubar a nossa concentração. Nos ajuda, Espírito Santo, a ler esses capítulos, meu Pai, a entender, meu Pai, cada versículo, a fazer uma boa exegese, meu Pai. Nos ajuda, me dá força, meu Pai, para concluir a leitura deste dia, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar a nossa leitura 36 de 100. Nós vamos ler segundo livro dos Reis, do capítulo 11 ao 22, e Atos do 3 ao 6. Hoje a leitura é um pouco mais extensa, né? Mais ou menos são 16 capítulos. Mas vamos iniciar em nome de Jesus. Atalia manda matar a família real. Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeroboão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia. Assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com ele um concerto, e os a juramento na casa do Senhor. Ele mostrou o filho do rei, e deu-lhe ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Numa terça parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará à porta sur, e a outra terça parte à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei. E ungiram e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães, e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, e disse-lhe: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem
seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei. E ali a mataram. E Joiada fez um concerto. Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares, as suas imagens. Totalmente quebraram Iamatã, sacerdote de Baal. Mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram na casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda, a casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. E era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram reis. Sobreviveu da descendência real. Segundo livro dos Reis, capítulo 12. Joás manda reparar o templo. No ano sétimo, Jeú começou a reinar. No ano sétimo de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Olha só. Então somente os altos que não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23, o rei Joás, o sacerdote, ainda não tinha reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele disse, por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que trazia à casa do Senhor. E sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinha a seu cargo a casa do Senhor, e eles os distribuíam aos carpinteiros, os edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros, e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para o repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacia, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Então o templo estava precisando de uma reforma ali, então eles estavam usando o dinheiro para reformar e para repararem algumas coisas do templo, né?
no reinado de Joás. Joás manda reparar o templo. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam obra, porque procedia com fidelidade. Olha só, seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro do sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, pelejou contra Gate e a tomou depois, e Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silá, e que Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoacás e Jeoás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria. E reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu Deus na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. O Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, habitaram nas suas tendas como dantes, contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou Jeoacás mais povo, senão a 50 cavaleiros e 10 carros, 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu redor, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria, ou senão acho que todos os reis de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Joás, tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão assentou no seu trono. E Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Olha aqui, ó. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. Eliseu, o profeta. E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas.
Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela. Pega um arco e abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios e a feca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-a. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumirem. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra e entrada do ano. Sucedeu que entrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não lançou ainda na sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Vem comigo na palavra. Amazias mata os matadores de seu pai. No segundo ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeodã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém conforme tudo o que fizera Joás. Nós podemos ver aqui que a referência dos reis é Davi, né? A gente pode ver assim, ó, e não como Davi. E ainda não como Davi. Então a referência, né, por mais que Davi errou, mas Davi tinha um coração sincero, ele se arrependia, recomeçava, reconstruía e não cometia mais, né, ele se arrependia. Essa era a diferença de Davi. Reconhecia, né, o seu pecado. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E sucedeu, pois que, sendo já o rei nos confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Joqutel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos a face.
Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro, que está no Líbano, dizendo: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloriate disso e fica em tua casa, porque te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e vieram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após eles homens até Laquis, e estes o mataram ali, e trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em seu lugar, de Amazias seu pai. E Azarias edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 40 anos, e fez o que era mal, olha só, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Também este restabeleceu aos termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o que era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escrito no livro das crônicas e dos reis de Israel? Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Azarias, rei de Judá. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. E no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos.
E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso, Azarias, até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses, e fez o que era mal, olha só, os reis de Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gade, subiu a Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, mais os atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífesa e todos os que nele havia, como também seus termos deste Tirza, porque não lhe tinham aberto, e os feriu, pois e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Síria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, todos os dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. Menahem tirou esse dinheiro de Israel e todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Síria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, mais os atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que me chama a atenção é esse ponto aí, né, dos reis de Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e reinou no lugar do seu pai, seu filho, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí se levanta outro rei e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? A maioria dos reis fez o que era mal aos olhos do Senhor, de Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no passo da casa do rei, juntamente com Argobe, com Aie, e com ele estavam 50 homens dos filhos de Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar.
gente pode ver nesse período da monarquia muita conspiração, matando o rei, reinando no seu lugar. Que nem aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Com ele estavam 50 homens, os filhos de Gileadita, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal, novamente, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e Abel, Bet-Maca, e Janoá, e Quedes, e Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, mais os atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. E no ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto. Olha aqui, ó. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizeram Uzias seu pai. Então somente os altos. Então esse rei fez o que era Jotão, rei de Judá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizeram Uzias seu pai. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas, rei de Judá? E naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Acás, rei de Judá. E no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acás, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançou fora Elate, os judeus e os sírios vieram e Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou a casa a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou e levou o povo para Quir e matou a Rezim, o altar de Damasco. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra.
E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. E assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou os seus holocaustos e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-la ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acás mandou Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto de manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirá nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases de cima dela, tomou a pia e o mar, tirou-os de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-la sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos altos de Acás, e o que fez porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Oséias, rei de Israel. E no ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Alá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Parece que esse aqui foi um pouquinho melhor, né? Mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Contra ele subiu Salmanasser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. E no ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-lo habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações. Olha só, e andaram, o povo de Israel, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não farei tais coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos.
guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos, concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizessem como elas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Olha só. Só ficou a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel. Deus abençoe, meu filho Eduardo. Deus abençoe. Vamos lendo a Bíblia em 100 dias. Vem comigo na palavra. Até Judá, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e fez pecar um grande pecado. Glória a Deus. Meu filho Eduardo, Deus abençoe. Amém? Vem comigo na palavra, lendo a Bíblia em 100 dias. Porque a palavra levanta, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra fortalece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vem comigo na palavra. Vamos dar início à nossa leitura. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados. Bom trabalho, filho. Deus abençoe. Vem comigo na palavra. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartou deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel, transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Estamos lendo 2 Reis 17. Hoje a leitura é um pouco longa, amém? Mas Deus está dando graça. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. A palavra é vida. E o rei da Síria, daqui se originou, né, os samaritanos. Lembra lá que Jesus conversa com a mulher de Samaria, os samaritanos não conversam com os judeus, e ela tinha uma dúvida acerca, mas nossos pais adoram aqui, vocês falam que é em Jerusalém, aonde se deve adorar? Então Jesus ali no diálogo com a mulher de Samaria. Então a origem aqui dos samaritanos vem deste contexto, né? Quando o rei da Síria leva o povo de Israel para o cativeiro, é o que ele faz. E o rei da Síria trouxe gente de Babel. Olha quantos povos ele trouxe. Gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfavaim
e fez habitar nas cidades de Samaria. 5 povos ele trouxe para Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fez habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que ele mandou leões entre ela, eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasses de lá, que ele vá e habite lá, ele ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportavam de Samaria e habitou em Betel, e eles ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram na casa dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cutam fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os heveus fizeram Nibas, e Tarque, e os Serfarfitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdote dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses, quer dizer, serviam a Deus e serviam aos outros deuses. Era uma miscigenação aqui, uma mistura. Miscigenação. E assim, ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhe ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinarei diante deles, nem os servireis, nem lhe sacrificarei, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força, com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis, e os estatutos e as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tireis. Cuidado os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vós não esquecereis, e não temereis a outro Deus, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, olha que povo rebelde, porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto, olha só, e fez o que era reto aos olhos do Senhor,
conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E esse tirou, glória a Deus, olha que lindo agora. Então houve vamos dizer assim, um avivamento, né, no tempo de Ezequias. Porque, esse tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significa que é pecado de cobre. E no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasser, rei da Síria, subiu contra Samaria e o cercou. E tomaram a fim de 3 anos, sim, no ano 6º, Ezequias, rei, que era o nome 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada, olha só. Então o povo de Israel foi levado antes para o cativeiro. Se não me falha a memória, depois de 100 anos, mais ou menos, 100 e alguns anos, foi levado o povo de Judá para o cativeiro também. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez levar para Alá e para Abor, junto ao rio Uzã e as cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres elevarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria Tartã e a Rabisaque de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, na piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebaná, e o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler, e Rabisaque, lhe disse: Ora, dizia Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa? É esta em que confias? Dizes tu, porém, a palavra de lábios. Há conselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada do Egito? No qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, ele furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém? Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e tu puderes dar cavaleiros para eles.
Como, pois, faria virar o rosto de um só príncipe dos menores, servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebaná, e Joás, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em síriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor só a teu servo e a ti para falar estas palavras, e não antes os homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco como o seu esterco e bebam a sua urina. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E falou e disse, ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor? E essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e a sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. Não dei ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Olha só que Rabsaque está falando. O povo não confiar no Senhor, colocando medo no povo. Porventura os deuses das nações poderão livrar, cada um a sua terra, da mão do rei da Síria. Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, de Rena e Ivá? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Também são deuses que têm olhos e não veem, nariz e não cheiram, mão e não apalpam, pés e não andam. Então eram deuses que não podiam fazer nada. Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei que havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebaná, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então Rabsaque aqui afrontando a Ezequias, afrontando o povo de Deus. Olha só, ele começou a afrontar Ezequias. Na verdade, ele começou a afrontar a Deus. Rabsaque. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano e saco e entrou na casa do Senhor. Então ele vai para a casa do Senhor. Olha só. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sabené. Enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebaná, e o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para o ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo.
com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos dos reis da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E voltou, pois, Rabazaque, e achou o rei da Síria, pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraque, rei de Cuxi, eis que ha saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a toda a terra que eles têm ido totalmente. Tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram? Como a Gozã e a Airã e Rezef e aos filhos de Éden, que estavam em Telazar, que é feito do rei de Ramate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias estendeu-a perante o Senhor. Ezequias vai para o templo, vai pedir socorro para Deus, mas ele vai ao templo, ele vai na casa do Senhor. Olha que lindo. E orou Ezequias. O que Jesus falou? A minha casa será chamada casa de oração. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, o Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mão de homens, madeira, pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que tu és o Senhor Deus. Isaías conforta Ezequias. Ezequias estava aflito, né? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu os ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemastes, e contra quem alçaste a voz, e os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias. Entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os seus lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto? Já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu, reduziste as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimaram antes que se levante. Porém, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei.
por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol, olha que Deus fala aqui, ó. Porei o meu anzol no teu nariz, de Senaqueribe, ó, e o meu freio nos teus lábios. Olha que Deus está falando, eu vou colocar anzol no nariz e freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então, Senaqueribe está falando que é o bom, que vai fazer isso, aquilo. Deus está falando, calma. Deus usa o profeta e fala assim, eu vou colocar um anzol no teu nariz e freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por que viestes. Isso será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeei e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Olha só. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Ó. Um anjo do Senhor feriu 185.000 deles. 185.000 deles. E levantando-se, é muita gente, né? 185.000 homens de guerra. É muita gente. Então o anjo do Senhor feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Azar-Adão, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias adoece, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: olha só, que lindo isso aqui, ó. Ah, Senhor, se ser servido, te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Lembra, né? Quer dizer, ele tinha crédito com Deus. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a essa cidade ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi teu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Fez voltar a sombra 10 graus. A embaixada do rei de Babilônia. E naquele tempo enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, prata, ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país remoto, vieram de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhe não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais os atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez a piscina e o aqueduto, como fez vir a água à cidade. Porventura não está escrito no livro das crônicas, no nome do rei de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era ogoureiro, instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que lhe tenha ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, Deus Israel: Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela
a limpa e vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança. Entregar-lo-eis na mão de seus inimigos. Far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. E demais disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu a Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, quanto ao mais dos atos de Manassés, e tudo quanto fez mais ao seu pecado, que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e seus servos o matam. E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus, de Jutibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Seguiu o exemplo do pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias seu filho rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 22, o último capítulo do Antigo Testamento. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Bozaquete, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral na porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra, estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, ou as brechas, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Olha que lindo isso. Então disse o sumo sacerdote Ilquias, o escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Parecia que estava perdido, né? Achei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Então o escrivão Zafã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Zafã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Elcã, filho de Zafã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Zafã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro.
que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Uda a profetiza. Então o sacerdote Uquias, e Aicã, e Acabor, e Zafã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Ticva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram que amaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras da sua mão, e o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que te ajuntarei a teus pás, e tu serás juntado em paz, a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta do rei. Glória a Deus. Terminamos a nossa leitura do Antigo Testamento. Agora, Atos. Do capítulo 3 ao 6. Primeiro milagre da igreja primitiva. A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Vamos lá. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração. A nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Nunca havia andado. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo. E andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa, no templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, porque nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, ou magistrados,
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro está pregando. Então o milagre abriu a porta para a palavra. Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos. Então, qual que é o propósito do milagre? Abrir a porta para a palavra. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim. Ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, olha só, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com o pai, com os pais, dizendo, Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho. Jesus primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse a cada um da vossa maldades. Atos capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo, e saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles, e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000, só foi subindo, foi agregando 120, depois agregaram-se quase 3.000, e agora subiu para quase 5.000, quase 120, depois quase 3.000, e agora quase 5.000. Então olha a igreja crescendo. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, essa expressão, olha aqui, que interessante, cheio do Espírito Santo. A gente vai achar várias vezes, né, no livro de Lucas também, no Evangelho de Lucas, e de Atos, né, que Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos também, né? Então ele usa muito essa expressão, então cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele que em vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Que lindo isso, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Só existe salvação em Jesus. Quero abrir um parênteses aqui, ó. Só existe salvação em Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, né? Simples, maravilharam e tinham consciência de que eles haviam estado com Jesus.
segredo é estar com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer. Em contrário, todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que faremos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a algum homem. E chamando, disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes religiosos da época, na religiosidade, os anciões, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes, e ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, e ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, olha só que lindo, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira, né? O pecado de Ananias, o primeiro pecado da igreja aqui agora de Ananias e Safira. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ou mentiu ao Espírito Santo? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Se mentiu o Espírito Santo é Deus, mentiu a Deus.
Mentiu para o Espírito Santo, mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. Acabou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quer dizer, a igreja ia crescendo. Primeiro 120, depois quase 3.000 almas, depois quase 5.000, e cada vez ia crescendo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente, e Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados, e espíritos imundos, os quais todos eram curados. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Glória a Deus, estamos terminando para a honra e glória do Senhor. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e o puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho, e a todos os anciões dos filhos de Israel. E enviaram servidores ao cárcere, para que de lá o trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão. E voltando-lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Chegando anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo.
Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os enterrou, dizendo: Deus abençoe, estamos aqui no propósito lendo a Bíblia em 100 dias, 36 de 100. Amém? Deus abençoe. E trazendo-os apresentaram ao conselho, o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram, deliberaram matá-los, mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, que antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nadas. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixa-os, porque se este concílio ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Último capítulo, Atos, capítulo 6. Glória a Deus, minha digníssima esposa entrou na live lendo a Bíblia em 100 dias. Nós já estamos concluindo a leitura para a glória de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, o último capítulo. A instituição dos diáconos. E ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, primeiro, boa reputação, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicamor, e Timão, e Palmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia, o tema é crescimento, precisamos crescer, ó. E crescia a palavra de Deus. Eu creio que esse ano é um tempo de crescimento, amado. Chegou um tempo de crescimento para a minha, para a sua, para a nossa vida. É tempo de crescimento, amém? Eu vou falar de novo, abre um parênteses. É tempo de crescimento. Crescia a palavra de Deus,
em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele. O arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de anjo. Glória a Deus. Terminamos a nossa leitura para a glória de Deus. Meus irmãos, não foi fácil. Hoje foi, quer ver? Quantos capítulos nós acabamos de ler com a graça de Deus. Só foi possível pela ajuda do Espírito Santo, até que nos ajudou o Senhor. Nós lemos hoje do 11 ao 22, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21 e 22. Nós lemos 12 capítulos no Antigo Testamento. Nós lemos 12 capítulos no Antigo Testamento, 12. E mais, 3, 4, 5, 6 e 4 no Novo, 12, 13, 14, 15. Nós acabamos de ler 16 capítulos para a glória de Deus. Aleluia. Consegui, até aqui nos ajudou o Senhor, meus irmãos. Foram 16 capítulos hoje. Amém? Leitura concluída. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, porque só foi possível com a tua ajuda, meu Pai. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por este momento de leitura, meu Pai, e de aprendizado, porque é tempo de crescimento. Obrigado em nome de Jesus.